Plantio manual de milho. É possível ter alta produtividade num plantio de maneira rústica? Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, e você está assistindo mais um Dica do Agrônomo. Muitos perguntam como fazer um plantio de milho manual numa pequena área, né? Por exemplo, você tem lá o teu sítio e você quer fazer um plantio para comer o milho verde ou para abastecer o teu galinheiro, um plantio que não seja em escala comercial. Mas você gosta de fazer direito e quer fazer um plantio técnico de milho, mesmo de maneira manual, tá? Como proceder isso aí? Ora, a primeira ação a ser tomada, mesmo numa área pequena, que vale a pena, é fazer a coleta de solo, tá? O milho responde muito aos cuidados do solo. Então, vamos lá fazer uma coleta de solo, tá? E determinar a necessidade de calcário e a necessidade de adubo, tá? Mas, Rodolfo, não vou conseguir fazer isso aí, tá difícil. Bom, então, vamos pensar em você colocar uma quantidade média de calcário aí na tua área. Vamos pensar em 2 toneladas por hectare de calcário, tá? E depois disso aí, o que nós vamos fazer? Vamos imaginar uma área de braquiário, uma área de pasto, uma área degradada, uma área que estava abandonada, tá? O que nós vamos fazer em primeiro lugar? Nós vamos, depois de aplicar o calcário, passado alguns dias, tá? Nós vamos dessecar a área, porque esse sistema vai ser um sistema de plantio direto em área pequena, manual, mas de alta produtividade. Você vai dessecar a área utilizando numa bomba costal de 20 litros, você vai colocar 200 ml de Roundup, de um glifosato, você vai colocar mais 100 ml de atrazina e também você pode aplicar mais 100 ml do adubo Select se ele tiver alguns capins difíceis de controlar. Passou na área, mais ou menos uma semana depois, já secou, e aí se tiver capim muito alto, o ideal é que você venha a roçar a área, tá? Se tiver capim alto, lembre que vai ser plantio direto, tá? Bom, feito isso, aí a gente vai realizar o que? A gente vai realizar então o plantio. O que eu recomendo é utilizar uma semente que seja transgênica, resistente à lagarta e resistente ao glifosato. Por quê? Porque nós queremos alta produtividade e queremos assim ter o menor trabalho possível, visto que vai ser tudo manual, tá? Então nós vamos comprar no mercado aí uma semente de milho transgênica, resistente à lagarta, resistente ao Roundup, ao glifosato, tá? E como que a gente vai fazer o plantio? Aqui já tem uma coisa muito diferente, que é uma coisa importante. Além de ser uma semente de tecnologia, o que nós vamos fazer? Quando você faz o plantio com a matraca, tende a nascer 3 pezinhos, 4 pés de milho juntas, em cada cova. E geralmente faz uma cova longe da outra. O fato de ter muito pé junto, um pé de milho vai concorrer com outro pé do milho que está do lado. Afinal, eles estão na mesma cova, disputando a mesma área e os mesmos nutrientes, tá? E, em função disso, planta-se longe um pé, uma cova da outra. Como o nosso objetivo é alta produtividade, o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar um espaçamento, tá? Ora, para cada milho na linha, a gente vai fazer um plantio 30 centímetros um do outro, uma cova com 30 centímetros. E na entrelinha, de uma linha para outra, é 60 centímetros. Para facilitar essa distribuição, a gente pode pegar uma corda de nylon, né, uma corda qualquer, e a gente faz marcações com ou tinta aí a cada 30 centímetros, ou se for o caso, um nozinho a cada 30 centímetros. Porque veja só, fica fácil de você fazer uma cova de 30 centímetros e quando você for medir a distância de linha,
você vai fazer duas marcações de 30 centímetros, vai ter os 60 centímetros, tá? E aí existem duas possibilidades do plantio. Você pode utilizar a matraca mesmo, você vai regular aí para em torno de 2 a 3 sementes para ter garantia que vai cair, e você vai realizar o plantio seguindo essa marcação a cada 30 centímetros, tá? Uma outra possibilidade também é trabalhar com duas pessoas. Uma pessoa vai na frente fazendo uma cova pequena com um bastão com ponta, e outra pessoa atrás vai jogando uma semente apenas em cada cova. Para facilitar, você pode usar um cano de PVC. Uma pessoa vai na frente fazendo as covas, outra pessoa joga a semente e enterra, né, a semente com o pé, tá? Bom, feito isso, o que acontece, tá? Nós realizamos o plantio, vamos considerar aí um dia 0, dia do plantio. Após o plantio, então a gente vai fazer a adubação, tá? Adubação de plantio, tá? Como a área é em plantio direto, eu vou fazer a lanço, tá? O ideal é ver que tipo de adubo pela análise de solo, mas se não houver essa possibilidade, a gente pode trabalhar aí com um adubo que é muito utilizado em milho, 4,14,8, utilizando 500 kg por hectare desse adubo, ou 50 gramas por metro quadrado, né? Se for uma área pequena, se determina quantos metros quadrados, multiplica por 50 e vai saber quantas gramas de adubo vai precisar para a área do plantio, tá? Ok, plantei, realizei a adubação de plantio, e depois, em torno de mais ou menos de 4 a 6 dias, se for numa época de chuva e quente, já começa a germinação do milho, tá? E aí você vai ver que você já vai ter uma germinação bem padrão, porque você está usando uma semente de qualidade, tá? Então você vai ter aquela germinação padrãozinho, você já vai perceber que você tem o milho bem na linha, né? Você vai perceber as linhas de milho, né? Aí vem uma parte extremamente importante, que é o quê? Que é a operação de desbaste. Você vai arrancar pé de milho da área, tá? Como assim? Ora, eu falei que a gente não pode manter 2, 3, 4 pés de milho na mesma cova, porque um pé de milho vai brigar com outro pé de milho. Quando a gente fez o plantio pensando em 30 centímetros entre linha e 60 centímetros entre covas, isso foi determinado pensando numa quantidade de pés de milho na área que vai atingir alta produtividade. Se você usou a matraca, você vai ter nascendo diversos pés de milho na mesma cova. E isso para que não haja concorrência, para que não haja briga de um milho com o outro, você vai arrancar os pés de milho e deixar um pé de milho só em cada cova, tá? Isso mais ou menos 14 dias após o plantio, onde os pés de milho já estão bem definidos. E logicamente você vai arrancar, deixar um só e vai deixar o maior, o que tem mais vigor, tá? Tem muitas pessoas que não entendem como que eu vou arrancar o pé de milho. Veja só, eu prefiro ter um pé de milho na cova, um pé de milho bem desenvolvido, que venha produzir uma espiga, 2 ou 3 espigas grandes, do que um monte de pé de milho na cova, pé de milho pequeno, produzindo espigas pequenas. Repetindo, a gente já calculou a quantidade de pé de milho na área, quando a gente plantou a cada 30 centímetros na linha 60. Eu não preciso, e eu nem posso deixar mais do que uma planta de milho em cada cova. Agora, se o plantio foi realizado fazendo o furo, né, fazendo a cova com a estaca e depois colocando uma semente, essa operação já torna-se desnecessária. Além do que, quando você faz o plantio com a estaca e uma semente, você vai gastar 1/3 da quantidade de semente de milho. Porque antes você vai colocar em média 3 grãos de milho, 3 sementes de milho por cova, tá? Agora, se você fizer plantio semente, uma semente em cada cova, você vai usar uma semente em cada cova, portanto, vai economizar muito. E quando eu falo que vai economizar é importante, porque nós estamos pensando que nós vamos utilizar uma semente de alta tecnologia, que portanto possui um custo significativo. Ora, se eu consumir apenas 1/3,
colocando uma semente por cova, é uma diferença muito grande no custo, tá? Bom, então 14 dias após o plantio, mais ou menos, eu fiz o desbaste, deixei uma planta por um pezinho por cova, tá? Veja só como era, eu passo de uma situação onde eu tenho vários pés em cada cova, tá? Para um pezinho só por cova, tá? Olha aqui as fotos vendo agora, ó, parece milho que foi feito numa plantadeira, né? De alta tecnologia. Não, foi feito manual, só que foi bem feito, foi planejado, foi pensado para alta produtividade. Depois, mais ou menos 35 dias após o plantio, eu vou realizar adubação de cobertura aplicando nitrogênio. Por quê? Porque essa fase que o milho vai dar um estirão, o pé de milho vai crescer muito e ele precisa de comida, tá? Então você pode fazer uma adubação de cobertura aí de maneira manual mesmo, utilizando a ureia, tá? Na faixa de 300 kg por hectare de ureia, e você vai fazer isso a lanço, vai estar jogando na área, né? Coloca num balde, joga na área. Isso equivale a 30 gramas por metro quadrado, né? Se você não tem ideia de tamanho, ora, você mede, vê quantos metros quadrados, multiplica por 30, aí você vai saber a quantidade em gramas que você vai utilizar. Se você divide por 1000, aí você vai saber a quantidade em quilos que você vai utilizar de ureia. Mais ou menos 35 dias após o plantio. Depois da adubação de cobertura, você tinha dessecado a área, mas um pouco de mato começa a voltar. Então está na hora de fazer o outro controle das plantas daninhas. E aí, Rodolfo, vamos lá com a enxada? Não, o nosso objetivo é alta produtividade, inclusive menor trabalho, tá? Em vez da gente ir lá na enxada ter o risco de cortar o pé de milho e um trabalho mais pesado, como nós utilizamos milho, um híbrido resistente ao Roundup, a gente vai aplicar o Roundup em cima do pé do milho. A gente vai aplicar o Roundup no milho. Só que esse Roundup não vai pegar o milho, mas ele vai pegar o mato que está vindo, tá? Então a gente vai aplicar o Roundup. Se for o Roundup original, você pode aplicar 5 litros por hectare. Se for o WG, 2 litros por hectare, tá? Aí controlou aquele mato que começou a vir, porque antes eu tinha só palhada, tá? Eu dessequei só palhada. Agora começou a vir a sementeira, Roundup, e eu controlei o milho. Nós estamos falando isso aí na faixa dos 40 dias, 38 dias, logo depois da adubação de cobertura. É o tempo que o mato vai começar a vir. Bom, você controlou o mato, já fez a adubação de cobertura, o milho começa a crescer. O milho começa a crescer bastante. Eu quero alta produtividade. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma adubação foliar, tá? Com adubo nitrogenado, de preferência com aminoácido, ou você vê na tua região aí um adubo foliar para milho, tá? E eu vou fazer uma adubação foliar, vou colocar na bomba costal, tá? Geralmente eu coloco 200 a 300 ml do adubo foliar que eu estou acostumado a utilizar em 20 litros de água, e vou aplicar nas folhas do milho. Eu quero aplicar um soro na veia do milho através dessa adubação de cobertura. Por quê? Porque o milho está numa fase de alto crescimento, desenvolvimento rápido, então ele precisa de muita comida e comida prontamente disponível, e isso a gente consegue com a adubação foliar no milho, tá? Bom, eu fiz a adubação foliar, e daí? Aí não tem mais nada para fazer, tá? Eu plantei, fiz a adubação de plantio, né? Fiz a adubação de cobertura, fiz o controle do mato, fiz a adubação foliar, e agora o milho vai estar crescendo. Isso com 45 dias que foi feito a adubação foliar. Olhe como ficou esse milho agora, 6 dias depois da adubação foliar, tá? Com 51 dias após o plantio. Olha o tamanho que tá nessa foto. Olha o que uma cultura de milho bem conduzida, ou como ela cresce, o quanto ela responde, mesmo que seja manual. E ó, essa pessoa que está aqui, ela tem 1,83 m de altura, tá? Para você ter uma ideia do crescimento do milho, tá? Veja só, com 2 dias após, 53, olha, só aparece a mão, tá? Isso é em função de todo o trabalho que foi feito, tá? 9 dias após a foto anterior, olha o milho com 62 dias de plantio. Olha a altura que já está, tá? O milho plantado na época certa com essa tecnologia. Olha os 72 dias após o plantio, aqui nesse exemplo aqui já começou a floração dele, tá? 83
dias após o plantio, as espigas já estão se desenvolvendo. Vai estar já na fase que a gente chama de boneca. Tá? E depois, 85 a 100 dias, é a fase que vai ter milho verde, é a fase do milho verde. Se o teu objetivo for produzir milho verde, olha, com 85 a mais ou menos 100 dias, é a fase que você vai estar colhendo milho verde, tá? Isso se você quer o milho verde. Se não, você vai deixar a cultura lá no campo e ela vai secar, tá? E você vai ter então o milho seco para colher. Para você ter uma ideia, em termos de rendimento, 1 hectare nessa condição, ele vai dar mais ou menos 55 mil espigas, tá? Se você plantar 1 hectare, 55 mil espigas. Se você pensar em termos de venda, um aproveitamento de 70%, você vai ter quase 40 mil espigas em 1 hectare plantado, tá? Foi o que a gente colheu nessa área. Se você não quer colher como milho verde, mas quer colher como grão, aí você deixa o milho chegar mais e ele vai secar, tá? Na experiência que a gente teve, nós colhemos cerca de 180 sacas por hectare nesse sistema, que isso equivale a 10.700 quilos por hectare de grão. Essa é uma produtividade extremamente alta, pensando em um milho assim, tudo manual. Você viu que nós não falamos de usar trator de uma vez, tá? Ou seja, eu consigo fazer um milho de alta produtividade, mesmo com todas as operações sendo realizadas de maneira manual. Não é porque um milho pequeno, uma área pequena de milho, não é porque eu vou fazer um milho manual que eu não consigo fazer um milho com alta tecnologia e com altíssimo rendimento, como se fosse uma área com plantadeiras da mais alta tecnologia. Tá? Você consegue alto sucesso em plantio de milho, mesmo de maneira manual. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.